Graça e paz, amados e amadas, estamos em Deuteronômio capítulo 5 e aqui nós vamos ver Moisés falando sobre os 10 mandamentos e também Moisés vai falar quando que ele foi convocado a ser mediador entre o povo e Deus e o que é obedecer a Deus e viver feliz. Então vejamos, só relembrando mais uma coisa, Moisés aqui está dando as últimas instruções para o povo. Depois disso, ele vai se recolher junto aos seus antepassados. O que significa isso? Ele vai morrer e o povo vai entrar na terra de Canaã, cruzando o Jordão, sob o comando de Josué. Então, Moisés vai passar o bastão para Josué. E antes disso, Moisés está relembrando tudo aquilo que o Senhor deu nesses 40 anos para eles no deserto. E aqui ele vai falar sobre o que aconteceu lá no Monte Sinai, quando o Senhor deu os 10 mandamentos para eles. Então, ele diz assim para o povo, olha, hoje comunico aos vossos ouvidos, vós os aprendereis e buscarei aplicá-los à vida prática e diária. Então, ele está dizendo ao povo, olha, vocês vão ouvir agora, vão aprender e vão buscar aplicar isso que eu estou falando na sua vida diária. Então, a palavra do Senhor deixa clara, ela é uma aplicação na nossa vida diária. E no versículo 2, aqui ele reforça que Deus estabeleceu uma aliança com o povo. Não foi o povo que estabeleceu uma aliança para com Deus. Se fôssemos nós já teríamos quebrado essa aliança a todo dia. Mas por isso que Deus é fiel, porque Ele que estabeleceu essa aliança conosco. E no versículo 3 ele ressalta essa aliança, dizendo que agora essa aliança é com o povo de Israel. Antes a aliança foi com quem? Com Abraão, com Isaac, com Jacó, foram para pessoas. Agora é para uma nação, que é o povo de Israel. E hoje é todos aqueles que aceitam Jesus Cristo. Então você vê, começou lá por Abraão, passou pelo povo de Israel, e hoje essa aliança é com todos aqueles que recebem Cristo no seu coração. Então, se você está ouvindo esse áudio, eu creio que você já recebeu Cristo no seu coração e essa aliança já existe aí. Agora, se você ainda não tem Cristo no seu coração, não existe essa aliança. Então, eu te convido você chamar Cristo para vir morar no seu coração e para você aceitá-lo como seu único e verdadeiro Salvador. Assim você vai fazer parte dessa assembleia que é chamada por Deus para viver uma vida com Ele. Então agora Moisés vai estar falando que quando o Senhor Jesus, quando Deus apareceu ali no monte Sinai, que aqui na Bíblia pode estar sendo chamada de Monte Horebe também. Então o Senhor apareceu no Monte Horebe e ali o Monte Horebe ele ficou o quê? Ele ficava fumegado em fogo e havia uma nuvem densa ali. E o Senhor falava ali e o povo começou a ficar até com medo, porque deveria provavelmente ter raios, relâmpagos, aquele fogo, o monte fumegando. Então, tudo aquilo era uma visão muito sobrenatural. E o Senhor queria deixar claro com tudo isso que Ele era o Deus que tinha libertado eles do Egito, da casa da escravidão, e agora estava levando eles para o quê? Região aonde seria só para eles e quem seria o rei deles seria Deus. Então, quem libertou eles do Egito foi Deus da casa da escravidão. E agora aqui a partir do versículo 7 vai começar a falar novamente os 10 mandamentos, sendo que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de ti. E ele vai continuando falando isso no versículo 8, que fala que não fará para ti nenhum ídolo. Então, tudo aquilo que você vê no mar, na terra, debaixo d'água, você não vai pegar nenhuma referência para fazer de ídolo para você. Então, aqui também nós podemos dizer que hoje existem vários ídolos, no sentido assim, o dinheiro pode ser um ídolo, a fama pode ser um ídolo, a aparência pode ser um ídolo. Então, tudo aquilo que hoje
é colocado no nosso coração em primeiro lugar, se torna um ídolo, porque nosso pensamento, nossa emoção e nossa vontade vai estar canalizada para isso. E o que vai acontecer, como diz no versículo 9? Diz assim: não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhe prestarás qualquer tipo de culto. Então hoje, quando a gente se curva há vários desejos nossos, as várias vontades, nós estamos nos prostrando e estamos cultuando aquilo. Então, aqui você vê, está falando de ídolos, como eles tinham antigamente, nessa parte aqui, de fazer imagens. Mas hoje está muito mais o que tem no nosso coração do que está no nosso exterior. Então, por isso que nós devemos consultar o nosso coração a todo momento. E veja, para o Senhor falar desse primeiro versículo, tem o versículo 6, 7, 8, 9. E aqui vai falando até o 10 para falar de um único mandamento. Você vê o quão isso o Senhor dá ênfase. Aí no versículo 11 vai falar assim: não tomarás em vão o nome de Deus, pois o Senhor não deixa impune aquele que usa o seu nome sem o devido respeito. Hoje o que a gente percebe que não existe respeito ao nome de Deus. O nome de Deus é cantado em músicas, é falado em piada, é colocado em cartazes, não existe uma reverência, não existe uma honra. E aí é interessante que nós vamos falar depois sobre honrar os pais. Honrar os pais, deixa eu ver em qual versículo está. Honrar os pais está no versículo 16, que é o 5º mandamento. Honrar pai e mãe tem a ver com autoridade e submissão. Então, hoje nós estamos vivendo uma geração que não existe honra a pai e mãe. Consecutivamente, não vão honrar. Se não honra pai e mãe que estão presentes, quanto mais vão honrar o nome de Deus. Então, hoje nós estamos vivendo com uma lacuna de respeito ao Senhor, a Deus e também aos pais. Depois vai falar a partir do versículo 12 sobre guardar o sábado a fim de santificar o nome de Deus. E também aqui nós temos duas coisas sobre o sábado. Lembra? O sábado nós temos ele lá no início da criação, que no 7º dia o Senhor descansou. E o Senhor fez o homem em que dia? O ser humano? No 6º dia. E já introduziu o homem no descanso. Introduzir o homem no descanso significa introduzir o homem em Deus, que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Veja só, o sábado não foi feito, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado, ele veio depois que foi feito o homem, para que o homem usufruísse do sábado. Então, por quê? Quando muitas vezes a gente trabalha, faz, a gente acredita que tudo é a força do nosso braço. Não, mas existe um princípio em tudo isso. E quando se realmente tira aquele tempo para reverenciar o Senhor e descansar, porque o sábado também tem dois sentidos, de descansar o nosso corpo físico e santificar o nome do Senhor, cultuá-lo, estar um momento muito em particular com o Senhor. E hoje nós temos o sábado dentro de nós, que é o próprio Cristo, e também nós temos que honrar nesse aspecto. Então, o que aqui também nós temos que observar? Que o sábado, a palavra... Deixa eu até falar uma coisa para vocês. Olha, a raiz da palavra sábado é sabate. E sabe o que significa? Cessar, desistir. Quer dizer, no descanso eu vou cessar, eu vou desistir das minhas preocupações, das minhas ansiedades, das minhas angústias. Ali eu vou me lançar nas mãos do Senhor. Eu vou lançar o que eu sou, o que eu tenho e o que eu faço em Deus. Então eu vou cessar e desistir da minha própria força, do meu próprio braço. Olha que coisa rica. Esse é o verdadeiro descanso. Por isso que o Senhor Jesus falou assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque eu tenho cuidado de vós. Olhai os lírios dos campos, as aves. Então o Senhor está falando, se cuida deles, quanto mais vai cuidar de nós. Mas o que acontece? Hoje nós vivemos uma geração de alta preocupação, de alta insatisfação
e de alta busca por prazeres, porque se perdeu o princípio de se lançar nas mãos do Senhor, de realmente ter o verdadeiro descanso. Então vocês percebem quanto não está mais se cumprindo os 10 mandamentos? E os 10 mandamentos, ele é um mandamento que tem princípio. Tudo aquilo que o Senhor nos deixou tem princípio, e um dos grandes princípios é vida em abundância, é receber bênçãos celestiais, é ter uma vida calma e feliz. Então, muito do que nós não temos hoje é porque nós não respeitamos princípios. E qual é a base de respeitar o princípio, de respeitar o mandamento? Primeiro, crer que é a palavra de Deus, crer que é o falar de Deus, e depois obedecer. Porque se simplesmente eu obedecer, isso vai virar o quê? Cumprimento de regra, vai virar doutrina, não é vida. Obedecer sem crer que quem está acima, quem está falando, é o governador de toda essa terra, é o Senhor, é o rei de toda essa terra, e eu não receber isso em amor, isso vai virar princípio, isso vai virar regras. Então veja, primeiro eu creio que é Deus quem fala, que a palavra de Deus é a correta, aí eu obedeço e eu começo a perceber o que? Cada vez mais viver sobre princípios, e dentro desses princípios tem o que? O amor. Deus é amor, é tudo regado com amor, e dentro do amor tem o que? A cooperação. Agora, quando eu quero cumprir somente vendo regras, isso vai virar simplesmente uma doutrina. E isso a letra mata, porque não vem do coração. Vem de regras, vem de padrão de conduta que eu faço para me manter dentro de um aspecto, de me manter dentro de uma irmandade, para me manter dentro daquilo que realmente eu vejo que é a linha correta. Contudo, não existe vida. Por isso que a palavra de Deus diz que a letra mata. E quando a letra mata, sabe o que acontece? Ela divide. Por isso que hoje nós vemos o povo de Deus todo dividido, porque é doutrina daqui, doutrina dali. Então o coração, ele valoriza o local aonde se está, a tribo onde se está, o nome da igreja que se está, e não se valoriza a palavra de Deus, o corpo de Cristo. Agora vejamos o 6º mandamento. O 6º mandamento é não matarás. E hoje, o que a gente poderia trazer essa palavra para o não matarás para o nosso falar de hoje? Veja só, quando eu fico com raiva, ódio de alguém, no meu coração, muitas vezes eu quero até que aquela pessoa não exista mais. Então, no meu coração, na minha mente, eu fico ali ruminando tudo isso. Então, isso eu estou matando a pessoa. Então, antes do matar, o matar vem precedido de ódio e de ira. E qual é a diferença? Qual é o contrário de ódio e ira? É amor e reconciliação. Então, nós temos que andar o quê? Em amor e reconciliação. Senão a gente vai falar assim, não matei ninguém, mas o que é realmente o contrário disso? É o amor e a reconciliação. O 7º mandamento é não cometerás adultério. Então, nós sabemos o quão a palavra é cheio desse falar, né? E a gente e o Novo Testamento deixa claro, se olhar para uma mulher ou uma mulher olhar para um homem de coração impuro, isso já foi um adultério. Então você vê, né, que no Velho Testamento era o ato, era a maneira de se fazer. Hoje o Senhor tem olhado para o nosso coração, para as intenções do nosso coração, das inclinações do nosso coração. Por isso que toda hora a gente tem que ser como o salmista, falar, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho incorreto e corrige ele, Senhor. Depois nós temos não furtarás. Hoje, muitas vezes a gente, quando deixa passar um troco ou coisas mínimas, né? Compra alguma coisa pirata. Tudo isso é uma forma de furto. Então, que o Senhor realmente possa... Por isso que não existe uma pessoa pura. Não existe quem não peque. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é fácil manter uma aparência, mas todo mundo sabe como é o seu coração, não é verdade?
Agora, o outro mandamento é: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Olha, aqui entra o quê? Falar mal, entra fofoca, entra falar da pessoa quando ela não está presente. Então, que tudo isso nós possamos deixar, né? E nós temos aqui o outro mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa, nem o campo, nem o servo, nem o boi, nem o jumento, nem qualquer coisa que pertence a ele. Quer dizer, hoje a gente não existe mais tanto o servo, a serva, o boi, mas existe o carro, existe o emprego, existe o status, existe a fama. Então só muda aqui os nomes, né? E o cobiçar, lembre-se, hoje nós vivemos na era de querer ter e não querer ser. E aí a cobiça está lá em cima e a comparação é um dos fatos de cobiça. Porque eu, em vez de olhar para mim, ver os potenciais que o Senhor colocou e trabalhar naquilo que o Senhor me deu, eu fico olhando para a grama do vizinho, me comparando e ficando com uma autoestima mais baixa, muito insatisfeito com essas comparações. Aí vem a inveja, vem a fofoca, vem a revolta, vem o roubo muitas vezes. Então vocês veem que tudo isso tem a ver até com a parte das doenças mentais, as doenças emocionais, porque aqui são poucas palavras que estão escritas nos 10 mandamentos, mas são princípios profundos da prática do nosso viver. A partir do versículo 22 até o versículo 33, nós vamos ver que o povo, ao ver toda a manifestação do Senhor no Monte Sinai, quando foi dado os 10 mandamentos, depois o povo foi falar com Moisés e disse assim que Deus era tão magnífico com tudo aquilo que acontecia, tudo que eles estavam temerosos de morrer, porque nenhum homem viu Deus e viveu. Eles ouviram a voz do Senhor. Então eles solicitaram que Moisés ficasse entre o intermediador entre Deus e eles, e o Senhor achou de bom tom isso que eles falaram, porque eles tinham um coração de reverência a Deus, um coração de honra e um coração de respeito. E dessa forma Moisés, agora, depois dos 10 mandamentos, foram vindo várias outras leis, e o que o Senhor foi conversando sempre foi com Moisés. E aí Moisés foi o intermediador entre Deus e os homens. E hoje quem é nosso intermediador? É Jesus Cristo. Então, nessa figura aqui, simbolicamente, Moisés teve uma figura de Cristo aqui na Antiga Aliança, né? Versículo 32 e 33, onde termina esse capítulo, fala o quê? Fala que o nosso Deus é um Deus zeloso e para a gente agir conforme Ele tem nos falado e para que a gente não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E diz assim: se nós andarmos segundo o que o Senhor nos fala, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos viver e nós vamos ser felizes e os nossos dias vão ser prolongados nessa terra que nós tomamos posse. Então nós vamos também tomar posse daquilo que o Senhor realmente já tem para nós, só que nós temos que tomar posse. Então o Senhor está nos dando aqui o caminho da felicidade, o caminho de vida longa, o caminho de paz e tranquilidade. Que nós possamos abrir nossos olhos e nosso coração e falar: Senhor, me ensina cada dia mais, ter essa intimidade maravilhosa contigo e ouvir a voz do Seu Espírito Santo dentro de mim com clareza. Porque quando nós começamos a ter intimidade com o Senhor vai revelando tudo que o Espírito Santo sempre quis nos dar, mas estava oculto porque a nossa mente fica tão agitada com tanta coisa que o Senhor não pode falar. Então vamos descansar nele. Fala: Senhor, endireita meu caminho. Senhor, endireita, endireita, endireita. Não permita que eu vá nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu realmente comece a ter uma intimidade como eu nunca tive contigo antes. Jesus Cristo é o nosso Senhor.